Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco, vai ser o primeiro de uma série de 4 vídeos, né? Falando os vídeos sobre o Daron Acemoglu, Por que as nações fracassam, né? Eu tenho a versão aqui no Kindle, não dá para mostrar o livro, mas é Por que as nações fracassam, do Daron Acemoglu. Então nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre as bases, conceituais do livro e falar um pouco sobre a experiência do México e dos Estados Unidos, né? Então o livro se propõe a explicar o seguinte: por que a Grã-Bretanha se desenvolveu e o Egito não? Tá? Quais as razões que explicam essas diferenças entre os países, né? Ele vai destacar no livro, ao longo de todo o livro, a tese de que isso se deve às instituições que foram criadas na Inglaterra que favoreceram esse desenvolvimento, particularmente depois da Revolução Gloriosa em 1688, que preparou o terreno para a Revolução Industrial que veio logo a seguir. Então houve uma revolução política, uma transformação política na Inglaterra, em direção a um sistema mais plural, mais democrático, não totalmente democrático, mas em direção a maior pluralismo, maior democracia. E, consequentemente, a próxima etapa disso veio uma liberalização da economia e, com isso, o desenvolvimento da nação. E expandindo as oportunidades econômicas das pessoas. Então a ideia é que você tendo instituições que favoreçam as pessoas a empreenderem, a inovarem, isso vai acabar levando ao desenvolvimento. O problema é quando você tem uma pessoa que quer empreender, quer inovar, mas ela não está inserida no meio que isso possa germinar. Então, isso vai acabar matando aquela iniciativa. Essa é a ideia toda do livro. Ele foca nas instituições. Você tem que preparar o terreno para que essa semente possa germinar. E aí ele vai atacar essa questão da base institucional, né? Essa visão institucional do desenvolvimento econômico, ele já vem de estudos do Douglass North, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele fez estudos aí nos anos 70, nos anos 80, que ele destaca muito esse papel das instituições. Então, a centralização política e as instituições do Estado no desenvolvimento também foi muito enfatizado por sociólogos como Max Weber e os que se seguiram a tese do Weber, né? E aí a gente pode colocar o Michael Mann, o Joel Migdal e o Eric Evans, tá? O Moses Finlay, ele fez, um especialista em grego, história grega, ele fez um trabalho que se destacou chamando atenção para o papel da escravidão como responsável pela ausência de dinamismo tecnológico do mundo clássico, do mundo grego, tá? Então, ele destaca o papel dessa instituição, a escravidão, que acabou bloqueando essas iniciativas. O Joel Mokyr, já mais recente, na 1990, ele destaca o papel da mudança tecnológica na história mundial. Tá? A interpretação desse do autor, do Daron Acemoglu, é que ele não dá tanta ênfase à ideia de que a barreira mais importante é a mudança tecnológica. Ele destaca que a barreira mais importante para o surgimento de instituições inclusivas é o temor das elites de perder o poder político. Esse é o principal problema. Por que os países não vão todos para instituições mais inclusivas e plurais? Porque existe uma elite política que não quer perder os seus privilégios. Então, essa vai percorrer as histórias aí de vários países. Nas Américas, então ele vai fazer um panorama aí por vários países aí. Vou começar de alguns aí. Bom, os primeiros colonos espanhóis e também os ingleses, né, eles não estavam interessados em trabalhar o solo por conta própria. Eles queriam que outros fizessem isso em seu lugar e queriam riquezas, ouro e prata para saquear. Tá?
Embora essas instituições tenham gerado muita riqueza para a coroa espanhola e enriquecido os conquistadores, elas acabaram contribuindo para você ter uma América Latina mais desigual com o resto do mundo, tá? Então ele destaca esse papel que teve a colonização espanhola das Américas. Na colonização das Américas, a Inglaterra era uma potência europeia menor, que ainda estava se recuperando dos efeitos da Guerra Civil, da Guerra das Rosas, né? Então a Inglaterra não estava em condições de tirar vantagem da mesma maneira que os espanhóis. Então, a escolha da América do Norte não se deu pela atratividade da área. Ela não era uma área com ouro e com prata, tá? Mas porque é o que sobrou para ela pegar. Então, a Companhia da Virgínia precisou de 12 anos para aprender a primeira lição de que aquilo que funcionava para os espanhóis do México e na América Central e do Sul não funcionaria na América do Norte. Então, o restante do século XVII viu uma série de disputas relacionadas com o seguinte aspecto: a única opção para uma colônia economicamente viável era criar instituições que dessem incentivos para que os colonos investissem. Então está aí uma diferença entre a colonização inglesa e a colonização espanhola. Embora no começo os dois tenham vindo com o mesmo propósito de extrair riquezas, com o tempo os ingleses viram que isso não ia dar certo lá na América do Norte. Primeiro porque não tinha muito ouro e prata, na mesma proporção que acharam aqui os espanhóis. E segundo que não ia dar certo. Então eles deram uma outra abordagem para a colonização. Na década de 1720, as 13 colônias que se tornariam os Estados Unidos já contavam com essas estruturas semelhantes de governo, que herdaram no período colonial. Então, em todos os casos, havia um governador, uma assembleia baseada no voto. Elas não eram propriamente uma democracia, né? Mulheres e escravos não votavam, e aqueles que também não tinham terras. Mas os direitos políticos eram até que bastante amplos, se você comparasse com outras sociedades. No México, o que havia ali era uma guerra de classes ou étnicas em torno do movimento de independência. Então, veja, o movimento da independência dos Estados Unidos pegou uma estrutura institucional que já tinha mais ou menos se encaminhada ali, que já estava se montando. No caso do México, a independência, o que se viu foi uma guerra de classes. Ou seja, as elites do México se uniram para se opor à revolta. Então, se a independência permitisse a participação popular, essas elites iam perder o seu poder. Então, as elites mexicanas viam com extremo ceticismo essa maior participação popular e jamais reconheceram essa legitimidade desses movimentos. Então, ele cita um exemplo dessa guerra de classes, né? De 1824 a 1867, o México teve 52 presidentes, sendo que poucos deles assumiram de acordo com qualquer princípio constitucional. A Constituição americana vem desde 1790. Então, há uma diferença grande em termos de estabilidade, né, política. Então, a motivação por trás da Declaração de Independência do México foi proteger as instituições econômicas construídas durante o período colonial, entendeu? Não é propriamente uma ruptura com o período colonial. Então, o Alexander von Humboldt, ele chegou a descrever o México como país da desigualdade. Ao criar uma sociedade baseada na exploração dos povos indígenas, na criação de monopólios, essas instituições coloniais do México bloquearam os incentivos econômicos e iniciativas da grande massa da população. Conclusão, na primeira metade do século XIX, enquanto os Estados Unidos
estavam vivendo sua revolução industrial, o México empobrecia. Então, nos Estados Unidos, um exemplo, com o sistema de patentes que está lá presente desde o começo, incentivando o inventor, né? Houve concessões para patentes de todo tipo de origem, não havia discriminação. Não era apenas rico e elite que pedia patente ou que era inventor. Muitos fizeram fortunas. Thomas Edison foi inventor aí da lâmpada, do fonograma, fundador da General Electric. Ele era uma pessoa de família humilde. Tá? Entre 1820 e 1845, apenas 19%, né, 19% dos que ganhavam patentes nos Estados Unidos tinham uma profissão formal. Ou seja, eram pessoas que não tinham uma profissão formal. E apenas 19% tinha profissão formal. Ou pertencia à classe de grandes proprietários. A grande maioria, 80%, não era pertencente a grandes proprietários e nem tinha uma profissão formal. Durante o século XIX, houve uma expansão acelerada da intermediação financeira e bancária nos Estados Unidos. Outro fator. Quer dizer, você tem um sistema de patentes que está ali funcionando não é para uma elite, está funcionando para uma camada maior da população. Você quer investir no empreendimento? Você tem um sistema bancário que está se montando e que vai permitir financiar. Você tem empresários dispostos a investir. Então, tudo isso vai ser um facilitador para o crescimento e industrialização da economia. A competição entre os bancos, entre as instituições financeiras, fazia com que o crédito ficasse mais barato. Nada disso acontecia no México. Na verdade, em 1910, que foi o ano da Revolução Mexicana, o país contava só com 42 bancos, sendo que 2 desses bancos controlavam 60% do mercado. Então não havia competição no sistema financeiro. No México, os políticos tentaram estabelecer monopólios bancários nos estados, que podiam fazer concessões aos amigos e sócios. Tá? Então, revoluções, estabilidade política, tudo aí veio junto com governos militares e ditadura. Então, embora também tivesse tido uma guinada para direitos mais amplos, foi somente na década de 1990 que a maior parte dos países da América Latina se tornou democracia. E mesmo assim seguiram mergulhados em instabilidade. Tá? Aqui um parênteses aqui que ele não fala. Muitas dessas ditaduras da América Latina foram financiadas pelos Estados Unidos. É um parênteses, né? Então, voltando ao livro. As implicações de longo prazo da organização da sociedade colonial e dos legados institucionais dessa sociedade moldam as diferenças entre Estados Unidos e México. Veja, não é uma questão geográfica. Você tem ali na fronteira praticamente México e Estados Unidos no mesmo espaço geográfico e realidades bem distintas. Outro contraste que ele me mostra é o contraste entre um grande empreendedor dos Estados Unidos, Bill Gates, e me diga um grande empreendedor do México, Carlos Slim. E há um contraste muito grande. O Bill Gates fez sua fortuna baseada em inovação. E o Carlos Slim? Ele ganhou sua fortuna em grande parte pelas ações de compra e venda que ele fazia de empresas não lucrativas. O grande passo que ele deu foi a aquisição da Telmex, que detinha o monopólio das telecomunicações no México. Foi privatizada pelo presidente Carlos Salinas em 1990. Então, o que era um monopólio público passou a ser um monopólio privado. E como é que ele conseguiu essa compra? Acordos, interesses, influência política. Então, Carlos Slim, um sujeito talentoso, ambicioso, descendente de imigrantes libaneses, se tornou mestre na obtenção de contratos de exclusividade. Então ele monopolizou as telecomunicações do México,
e depois passou a estender esse seu poder para outros países da América Latina. Detalhe, quando ele tentou entrar no mercado americano, ele já não conseguiu. Por quê? Porque essa lógica de ele já não tinha os contatos lá para fazer a mesma coisa que fazia em outros países da América Latina. Então a razão para você ter México e Estados Unidos diferença tão grande, segundo o autor, são as instituições. As instituições que dos dois lados da fronteira criam incentivos muito diferentes para os dois habitantes. Então, o talento individual faz diferença? Faz diferença. Mas desde que ele se insira no modelo institucional que o transforme em uma força positiva, que senão não vai ter talento que dê jeito. Então, desde o início, esses empresários tinham a confiança de que os projetos que sonharam podiam ser implementados. Eles confiavam nas instituições, no Estado de Direito e não se preocuparam com a segurança dos direitos de propriedade. Ou seja, as boas instituições econômicas dos Estados Unidos resultaram de instituições políticas que emergiram desde 1619, desde a época da Inglaterra lá. Então é isso. Muito bem. Obrigado, então.